a aula do 4º capítulo do livro de vocês, tá? Do 8º ano, que fala sobre o acento diferencial nas formas verbais. O acento diferencial é aquele que serve, como o seu próprio nome diz, para diferenciar palavras que são homógrafas. Essas palavras são aquelas que têm a grafia igual, tá? Mas com o acento, ela pode ou não mudar a sua forma de falar, tá bom? Então, por exemplo, tem a palavra por, tá? A palavra por, ela pode ser verbo e ela pode ser preposição. Quando ela é preposição, ela não recebe acento, que é o acento circunflexo, tá? O acento diferencial é o acento circunflexo. Ela não recebe acentuação. E quando ela for verbo, ela recebe acentuação. Então, por exemplo, se eu disser, vou pôr o livro sobre a mesa, esse pôr vai receber o acento circunflexo, que é chamado acento diferencial. E se eu disser, cuidado, não passe por aí, o pôr não vai receber o acento diferencial, porque vai estar fazendo função de preposição, tá? E isso também acontece com alguns verbos. Por exemplo, o verbo poder, tá? Na sua forma verbal, na terceira pessoa do singular, no modo indicativo. Quando ele estiver conjugado no pretérito do indicativo, ele vai ter o acento circunflexo, tá? Porque ele vai estar no passado. Então, se eu disser, Ricardo não pôde comparecer à reunião. Foi uma ação passada, ele não pôde comparecer. Então, aí nós temos o acento diferencial em cima do O. Agora, hoje você não pode ir ao cinema. Aí está no presente do indicativo, também conjugado na terceira pessoa do singular. Ele não vai ter o acento diferencial, tá bom? Só quando for no pretérito do indicativo. E aí, os verbos mais comuns, que são o verbo ter e o verbo vir. O verbo ter e o verbo vir, conjugados na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, no presente do modo indicativo, eles são escritos e falados da mesma maneira, tá? A única coisa que vai diferenciar é que, no plural, esses verbos vão vir acentuados com o circunflexo, tá? Que é o acento diferencial. Então, se eu disser ele tem, eles têm, tá? Você vê que a pronúncia é igual nas duas formas. Só que quando for plural, esse tem vai vir acentuado, tá? Eu só vou saber mesmo falando pelo contexto. Escrevendo é que esse acento aparece. E da mesma forma no verbo vir. Ele vem, eles vêm, tá? O eles vem na terceira pessoa do plural, vem com acento circunflexo, o acento diferencial, para dizer mesmo que ele está no plural. É a única diferença que vai ter entre um e outro. E verbos que derivam desses verbos ter e vir também vão adquirir esse acento diferencial na terceira pessoa do plural, tá? No presente do indicativo. Então, verbo conter, verbo entreter, verbo reter, manter, advir, convir, intervir, provir e todos os outros, tá? Eles vão ser conjugados da mesma forma. Então, se eu digo eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Quando for conjugar um verbo que deriva do verbo ter, ele vai ser conjugado da mesma forma no presente do indicativo. Então, por exemplo, ele mantém, eles mantêm. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém, nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. Da mesma forma, ok?
E da mesma forma vai acontecer com o verbo vir e os seus derivados, tá? E a aula do quarto capítulo do livro de vocês, tá? Do 8º ano, que fala sobre o acento diferencial nas formas verbais. O acento diferencial é aquele que serve, como seu próprio nome diz, para diferenciar palavras que são homógrafas. Essas palavras são aquelas que têm a grafia igual, tá? Mas com o acento, ela pode ou não mudar a sua forma de falar, tá bom? Então, por exemplo, tem a palavra por, tá? A palavra por, ela pode ser verbo e ela pode ser preposição. Quando ela é preposição, ela não recebe acento, que é o acento circunflexo, tá? O acento diferencial é o acento circunflexo. Ela não recebe acentuação. E quando ela for verbo, ela recebe acentuação. Então, por exemplo, se eu disser, vou pôr o livro sobre a mesa, esse pôr vai receber o acento circunflexo, que é chamado acento diferencial. E se eu disser, cuidado, não passe por aí, o pôr não vai receber o acento diferencial, porque vai estar fazendo função de preposição, tá? E isso também acontece com alguns verbos. Por exemplo, o verbo poder, tá? Na sua forma verbal, na terceira pessoa do singular, no modo indicativo. Quando ele estiver conjugado no pretérito do indicativo, ele vai ter o acento circunflexo, tá? Porque ele vai estar no passado. Então, se eu disser, Ricardo não pôde comparecer à reunião. Foi uma ação passada. Ele não pôde comparecer. Então, aí nós temos o acento diferencial em cima do O. Agora, hoje você não pode ir ao cinema. Aí está no presente do indicativo, também conjugado na terceira pessoa do singular. Ele não vai ter o acento diferencial, tá bom? Só quando for no pretérito do indicativo. E aí, os verbos mais comuns, que são o verbo ter e o verbo vir. O verbo ter e o verbo vir, conjugados na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, no presente do modo indicativo, eles são escritos e falados da mesma maneira, tá? A única coisa que vai diferenciar é que, no plural, esses verbos vão vir acentuados com o circunflexo, tá? Que é o acento diferencial. Então, se eu disser ele tem, eles têm, tá? Você vê que a pronúncia é igual nas duas formas. Só que quando for plural, esse tem vai vir acentuado, tá? Eu só vou saber mesmo falando pelo contexto. Escrevendo é que esse acento aparece. E da mesma forma no verbo vir. Ele vem, eles vêm, tá? O eles vem na terceira pessoa do plural, vem com acento circunflexo, o acento diferencial, para dizer mesmo que ele está no plural. É a única diferença que vai ter entre um e outro. E verbos que derivam desses verbos ter e vir também vão adquirir esse acento diferencial na terceira pessoa do plural, tá? No presente do indicativo. Então, verbo conter, verbo entreter, verbo reter, manter, advir, convir, intervir, provir e todos os outros, tá? Eles vão ser conjugados da mesma forma. Então, se eu digo eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Quando eu for conjugar um verbo que deriva do verbo ter, ele vai ser conjugado da mesma forma no presente do indicativo. Então, por exemplo, ele mantém,
eles mantêm. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém, nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. Da mesma forma, ok? E da mesma forma vai acontecer com o verbo vir e os seus derivados, tá?